Igreja amada, recebam a paz do Senhor. Aproveitando que a igreja está sobre os pés, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza. Vocês estão aí numa campanha poderosa com o tema em Filipenses, e dentro deste tema o Senhor nos levou à segunda carta de Paulo aos Coríntios, o seu capítulo 4, a partir do versículo de número 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo 7. Assim está escrito: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Versículo 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pode se assentar adorando e engrandecendo ao nome do Senhor. Eu quero mais uma vez externar minha gratidão ao Senhor Jesus por esta preciosa oportunidade em poder adorar a Deus juntamente com a família Canaã. Agradeço a Deus mais uma vez pela vida dos pastores presidentes, pastor Rogério, sua digna esposa, irmã Mirna, o pastor Anderson, a Vivi. Recebi 2 abraços do céu dessas mulheres de Deus, que alegria. E sempre é um prazer poder adorar a Deus aqui na Igreja Evangélica Canaã. Agradeço a Deus pela vida do meu esposo, da Evelyn. Diga-se de passagem que o físico está um pouco exaurido, né? Chegamos de Minas Gerais por volta de 2 horas da tarde, mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. É o Espírito que renova, é o Espírito que restaura, é a palavra de Deus que nos dá força, e o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, e eu quero compartilhá-la contigo nessa noite. Só quem quer ouvir a palavra de Deus, levanta a tua mão e dá um brado de glória aqui. Aleluia. Nós estamos aqui diante a carta de Paulo aos Coríntios, e diga-se de passagem que em Atos capítulo de número 18, Paulo já havia percorrido muitas cidades. Entre elas, ele já havia passado pela cidade de Filipe. Tanto é que ele escreve, anos depois, a carta aos Filipenses, a esta igreja que começou justamente com Lídia, com uma jovem que era possessa por um espírito de adivinhação e foi liberta, e pelo um carcereiro. Paulo passou por Tessalônica, foi pregando a palavra de Deus, abrindo igrejas, porque Paulo tinha um alvo. Paulo passou por Atenas, Paulo passou por muitas regiões. Quando ele chega, após passar por Atenas, ele chega na cidade de Corinto. Diga-se de passagem que a cidade de Corinto, ela era conhecida pela vida de imoralidade dos habitantes dali. Eles tinham uma vida de libertinagem. A cidade de Corinto, ela tinha muitas misturas de pessoas. Muitas pessoas se direcionavam à cidade de Corinto. Diz um geógrafo chamado Estrabo,
no ano 20 depois de Cristo, ele diz que a cidade de Corinto, ela não tinha só uma população grandiosa. Estrabo diz que ali no monte chamado Acro Corinto, havia um templo dedicado à deusa Diana, a rainha dos Efésios, ou melhor, a Afrodite. Ali tinha um templo dedicado a essa deusa, e ali havia 1000 sacerdotisas cultuais. Quando ele chega naquela cidade, há uma mistura de gente. Paulo fica 1 ano e 8 meses ali pregando a palavra de Deus. Ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo. Chegar em Corinto não foi fácil se estabelecer ali. Mas quem quer dá um jeito, e quem não quer dá desculpa. Paulo tinha um alvo e ele tinha um objetivo. Então ele sempre trabalhou com tendas. Então a porta que Deus lhe abre ali é justamente o seu amigo chamado Áquila, o esposo de Priscila, e também fazia tendas ali. Paulo faz amizade com ele e começa a trabalhar. Só que Paulo vai justamente para a sinagoga ensinar a palavra. Quando Paulo começa a pregar Cristo, Jesus, o Senhor e Salvador, os judeus começaram a ficar chateados. Os religiosos começaram a ficar com inveja. Então havia uma disputa ali dentro. Paulo olha para eles e diz: a partir de hoje, sacudo a poeira dos meus pés e parto aos gentios. Pregarei a palavra a outro público, porque eu tenho um alvo. O alvo é Cristo, é anunciar Cristo, é falar de Cristo à humanidade. Paulo vai pregando. Nós vemos que a cidade de Corinto começa muita gente a se converter a Cristo. Paulo foi saindo da sinagoga, mas Deus salvou Tício, o justo, que morava do lado dessa sinagoga. Não obstante a isso, o Senhor Jesus salvou o chefe da sinagoga, o Crispo, e a obra de Deus foi crescendo poderosamente. Não obstante a isso, Paulo recebe uma oferta missionária. E quando ele recebe aquela oferta vinda da Macedônia, Paulo consegue agora colocar todo o seu tempo para a obra de Deus. E Deus falou com Paulo: Paulo, não temas, Paulo, não te assuste, porque tem muita gente na cidade para eu salvar. Paulo, você tem um objetivo, você tem um alvo, e eu serei contigo, não temas. Paulo se estabeleceu em Corinto. Paulo está pregando, Jesus está salvando. Só que o problema ali naquela cidade e na igreja que começa a crescer é porque quem estava se convertendo era gente que estava vindo da imoralidade. Era gente que estava vindo de uma vida de libertinagem. Era gente que estava vindo de relacionamentos sodomitas. Era gente com muitos problemas, muitas dificuldades. Mas Paulo se estabelece e estabelece a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que muda. É o evangelho de Deus, que é o poder de Deus que transforma a vida de qual seja o ser humano. Então Paulo vai pregando. A igreja começa a crescer. E há um problema naquela igreja. Porque assim eles se convertiam, mas não deixavam as suas práticas. Então pensa só, essa igreja foi a que mais deu dor de cabeça para Paulo. Essa igreja não quis pagar o seu salário. Essa igreja duvidou das suas credenciais. Esta igreja duvidou do seu apostolado e da sua chamada. Mas quem tem um alvo, ô glória, quem tem um alvo que é Cristo, ele ignora, faz cara de paisagem, tapa os ouvidos para vozes contrárias. Aí eu não acredito que Deus te chamou. Problema, eu sei quem me chamou e eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, aleluia. Então Paulo tem uma resistência naquela igreja. Aí começam a juntar-se muita gente. Só que aí a igreja começa a se dividir.
e se dividir em grupos. E nada que vai crescer pode se dividir. Tem que ser uma visão só. E aí tinha gente que dizia: eu só vou no culto que o apóstolo Paulo vai pregar. Eu só vou no culto que o Pedro prega. Pedro é simples. O outro dizia assim: eu só vou no culto que é o Apolo que vai pregar, o homem da teologia. Aí tinha uns que diziam assim: não, eu sou de Cristo. Ai, que perigo esses que dizem eu sou de Cristo. Não é errado dizer que é de Cristo, mas nós precisamos estar submetidos a uma liderança terrena. Se eu não consigo obedecer uma liderança que eu estou vendo, como é que eu vou obedecer a Cristo que eu não o vejo? Então Paulo é informado nessa igreja pela família de Clói. Paulo, olha Paulo, o senhor precisa ver aqui, tem um problema. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. E ele diz assim: que negócio é esse dessa divisão, minha gente? Nós somos um corpo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Esses homens são ministros de Deus somente. Ninguém é alguma coisa. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá crescimento é o Senhor. Paulo tinha que lidar com pessoas que tinham a prática de lá fora, na sua vida secular, processar as pessoas. E quando vieram para a igreja, estavam processando uns aos outros também. Paulo teve que lidar com situações de um homem ter se casado novamente, e o próprio filho ter um relacionamento com a sua esposa, a sua madrasta. Então a igreja de Corinto não era brinquedo não, minha gente. Mas quem tem alvo, quem tem objetivo, nada para, nada arranca a sua esperança, nada rouba a sua fé, nada tira a sua visão, nada tira a sua expectativa, nada tira a sua confiança em Deus. Alguém está dizendo: para, desiste, retrocede. Mas você está dizendo: eu tenho um alvo, eu tenho Cristo, eu tenho a presença, eu tenho a graça. Oh, o Espírito de Deus. Aí Paulo, no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve o seguinte: nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Para cada igreja, as 13 cartas que Paulo escreveu, para cada uma delas, ele deixou uma mensagem. Para a igreja de Filipe, ele escreveu aos filipenses. E ele disse assim: tem gente que olha para mim e me vê como um coitadinho, me vê como um prisioneiro de Roma. Mas eu não aceito o vitimismo não, porque eu tenho um alvo. Eu não sou um prisioneiro de Roma, eu sou um embaixador em cadeias. E eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus está salvando, libertando. Ganhei a guarda pretoriana aqui, aleluia. Para a igreja, aleluia, os irmãos que estão em Roma, Paulo escreve aos romanos, e tem alguém dizendo: para, retrocede, eu não vou conseguir. Paulo diz assim: peraí, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada nem outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Oh glória! Para a igreja de Gálatas ele escreve: desde agora ninguém me inquiete, tá? Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Para a igreja de Filipenses, olhou para Paulo e diz: ele precisa, tadinho, de alguma coisa. Paulo diz: espera aí, eu sei estar abatido, eu sei padecer necessidade, eu sei passar por qualquer situação. Pela minha força, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu quero convidar você nessa noite a erguer a tua mão direita ao céu. Só você que tem um alvo, só você que tem um propósito, só você que tem um objetivo. Ah, mas está difícil. Recebe força de Deus nessa noite aqui. Está exaurindo as minhas forças. Recebe a graça de Deus para continuar.
mas não está fácil para mim. Ei, Paulo orou 3 vezes e diz assim: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus falou: não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O céu está liberando graça sobre a nossa vida aqui. O céu está liberando a graça de Deus. E quando a graça chega, tem cura, tem renovo, tem presença, tem porta aberta, tem milagre, tem salvação. Aleluia. Alguém acredita nessa palavra? Adore ao nome do Senhor. Eita glória. Só que Paulo escreveu uma carta para Timóteo. E ele falou assim: Timóteo, em uma casa existem vários tipos de vasos. Há vasos de ouro, há vasos de prata, há vasos de madeira e há vasos de barro. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele está animando aquela igreja a ver e compreender as situações adversas de uma nova perspectiva, pela visão da fé. Ele diz que nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. Só que Paulo diz que na casa tem vasos de prata, tem vasos de ouro. São metais preciosos. O ouro é tirado da terra, na sua substância bruta. O ouro não tem muito valor, ele precisa ser trabalhado. E quem trabalha com esse metal é o ourives. O ourives tira o ouro, leva ele já para passar para um processo de fogo, para remover as impurezas. Tira tudo, purifica. O fogo purifica o ouro. O metal agora está maleável, está bom para trabalhar. E o ourives faz o que ele quiser. E alguém perguntou para o ourives: quando que ele sabe que o ouro já está pronto para ser retirado do fogo? O ourives falou: tem um momento exato, quando eu olho para ele e eu vejo a minha imagem refletir no ouro. O ouro é um material, aleluia, é um metal precioso. O ouro, ele não oxida, o ouro não enferruja. Mas o interessante é que Deus não depositou a riqueza da sua glória em vasos de ouro. Porque o ouro, apesar de ser um material precioso, o ouro, apesar de ser um material que não enferruja, o ouro, ele não atrai, ele não é metal magnético. E a igreja precisa atrair, a igreja precisa refletir a glória de Deus e atrair o pecador não para si, mas para Cristo. Então Cristo não colocou a excelência da sua glória dentro do vaso de ouro. Vem a prata. O ourives trabalha com metal chamado prata. A prata também é submetida ao fogo. Ela também reflete a imagem do ourives. Só que a prata também, como o ouro, não oxida. A prata também não enferruja. Mas o Senhor não colocou, aleluia, a riqueza da sua glória dentro de vaso de prata. Porque a prata, ela é valiosa, mas Deus escolheu um material que ninguém dá muito valor. Deus escolheu material, eita meu Deus do céu. Não é o ourives que trabalha com barro, é oleiro, eita glória. E para aguentar o alvo tem que passar por processo. E para ter excelência da glória de Deus na sua vida, tem que aguentar o processo. Pegue na mão desse crente e diga: aguenta firme aí, vai passar esse processo, tá? Aguenta firme aí que vai passar esse processo. Você vai viver um propósito na presença de Deus grandioso, oh glória. Eita Jesus amado. O barro, ele vai passar por 7 estágios até se tornar um vaso na mão do oleiro, oh glória.
Então talvez alguém não esteja conseguindo chegar até o final, porque talvez seja um vaso de ouro, seja um vaso de prata, mas eu estou pregando para uma igreja aqui que tem vaso de barro. Oh glória! Não valíamos nada, não tínhamos valor nenhum. Quem tiver oportunidade aqui para contar seu testemunho, até quem nasceu no berço evangélico precisou da graça de Deus, porque não é as minhas obras, não são as minhas ações que me levam para o alvo. Quem me lavou, quem nos comprou, quem nos remiu foi o sangue do Senhor Jesus e nos resgatou. Aleluia! Então entenda, o ouro e a prata são tirados do barro, são tirados da terra. O barro também é tirado de lá. Só que o barro não vai direto para o processo do fogo. Aí tem gente que não entende o processo e só sabe reclamar. Mas eu vim com uma palavra de Deus aqui, tá? Eu vim com uma palavra liberada do céu para a tua vida nessa noite. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai recuar, você não vai baixar a guarda, não vai baixar a cabeça. Você vai entender que você está num estágio de processo, mas que esse processo vai terminar e vai vir a glória e a excelência do poder de Deus sobre a tua vida. O barro é levado pelo oleiro. Eita, é o primeiro estágio. É retirado. O oleiro pega o barro e leva-o para um segundo estágio. E esse estágio é difícil, porque o oleiro vai retirar do barro as raízes podres de árvores que já morreram, mas que ficaram naquele pedaço de barro. Ele vai remover a sujeira daquele pedaço de barro. Oh glória! Nós temos um alvo, e o nosso alvo é o céu. E para chegar lá, não precisamos, ou melhor, não podemos ter raízes de amargura dentro da nossa alma. Para chegar lá, não precisamos estar presos a um passado. Mas me feriram, mas me traíram, mas me machucaram. Foi lá no passado, tá? Jesus te salvou, Jesus te perdoou, escreveu o teu nome no livro da vida. A trombeta vai tocar e você vai subir salvo rumo ao céu. Tem gente com a raiz de amargura dentro da sua alma. Aí vem as doenças psicossomáticas por causa do céu emocional. Mas você tem um alvo. Essa raiz de amargura vai ser arrancada nessa noite aqui. Oh glória! Ai, irmã Adriana, mas o diabo está me acusando do meu passado, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, do que eu agi, do que não agi. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Quando o diabo vier lembrar do teu passado, tu só lembra para ele uma coisa: lembra para ele o futuro dele. O meu e o teu passado foi perdoado, lançado no lado do mar do esquecimento. E o futuro do diabo, lago de fogo, condenação eterna, separação de Deus para a séria. Quando ele vier tentar te acusar, levanta a tua mão e diga: eu tenho um alvo, o sangue de Jesus me purifica. Se eu seguir a paz uns com os outros, eu tenho a purificação, e o sangue de Jesus me purifica de todo o meu pecado. Eu percebo nessa noite aqui, pelo Espírito de Deus, que vidas estão sendo trabalhadas de dentro para fora. Pastores, eu vejo cadeias quebrando-se nessa noite aqui. Eita, que tem gente que vai dar culto de ação de graça, vai dizer: eu perdoei, eu liberei perdão, eu consigo dormir, porque o meu alvo é Cristo, o meu alvo é o céu, o meu alvo é o céu. Aleluia! Eita glória! Aplauda mesmo Jesus, porque a palavra dele é poderosa. Eita Jesus amado! O oleiro pega, tira toda a sujeira e leva um pedaço de barro para um terceiro estágio. Vai umidificá-lo para que ele se torne maleável nas mãos do oleiro. Eita glória! Ele vai trabalhando naquele vaso, naquele pedaço de barro. Oh glória!
nesse processo de umidificar o barro, aparece mais sujeira. E ele só pula de estágio, só passa para o próximo estágio se for aprovado nesse aqui. Remover sujeira, oh glória, remover amargura, liberar perdão. Então enquanto, oh meu Deus do céu, eu li uma frase extraordinária: você só sai do deserto, oh glória, não é quando Deus determina, Deus tem domínio de tudo, mas você só sai do deserto. Eu só saio do deserto quando eu e você formos aprovados. Se não formos aprovados, a gente permanece no deserto. Mas nessa noite aqui, Deus dizendo: essa igreja vai pular de estágio, está passando pelo processo, mas vai chegar no alvo que é Cristo. Está passando pelo processo, mas vai chegar aonde eu tenho determinado. Ei, o oleiro vai trabalhando, aí ele entra no processo de ir para as rodas. Eita! E no processo das rodas, o pedaço de barro é colocado em cima. O oleiro vai trabalhando com o pé para que a roda gire, e as suas mãos vão dando forma àquele barro. Eita glória! E nesse processo aqui, olha para você que diz assim: Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Esqueceu não, Ele está trabalhando, você está na mão dEle, oh glória. Você está num processo doído, você está num processo difícil, mas você está na mão do oleiro, ele está te dando forma. Eita glória, levanta a tua mão direita ao céu. Olha o que o Espírito de Deus te diz nessa noite: pode uma mãe se esquecer do filho a quem amamenta, mas eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os olhos de Deus estão sobre você, estão sobre a tua casa, estão sobre a tua família, estão sobre os teus projetos, estão sobre essa igreja. Canaã, o que Deus tem determinado, nada vai impedir, nada vai deter. O tempo não anula a promessa, o tempo não apaga a promessa. O tempo faz a gente passar pelo processo, e a gente vai sair melhor, vai sair mais crente, vai sair renovado, vai sair fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória, eita glória. Oh, Espírito de Deus. Eita. Só que ele não molda por inteiro o barro. Ele dá, aleluia, uma alisada ali naquele barro, e depois leva ele para outro estágio. Fica numa prateleira, coberto por um material, para que ele não fique exposto a nada. Isso aqui é processo de esquecimento. Ah, quantas vezes entramos nesse processo, ninguém lembra, ninguém manda nenhum WhatsApp, ninguém nem pergunta como é que a gente está. É porque são ruins? Não, é processo. José estava esquecido pelos seus irmãos no Egito, tá? Jacó acreditou numa mentira. É um processo, aguenta firme. Deus vai virar essa situação, Deus vai virar essa página. Ei, ele estava lá no Egito, ninguém mandava um zap, ninguém mandava um e-mail, ninguém fazia uma ligação, até porque não tinha tecnologia, né? Só parafraseando, mas tem uma coisa: ele desceu, aleluia, ele desceu numa cova. Os irmãos venderam, mas Deus estava com José. Ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas, ele foi vendido, mas Deus estava com José. Ele foi para a casa de Potifar, mas Deus estava com José. Ele foi acusado de algo que ele não cometeu, foi para a prisão, mas Deus estava com José. Deus estava com José. Saiu da prisão para se tornar governador, porque Deus não esquece de nenhuma palavra, Deus não esquece de nenhuma promessa, Deus não esquece de nenhum problema, Deus não esquece de nenhum projeto, Deus não esquece de nenhuma promessa que Ele liberou para a tua casa e para a tua família. Mas está demorando, tá? Não, Deus está caprichando no que Ele tem a realizar para a tua casa, para a tua família, diz o Senhor dos Exércitos. Oh glória. Período de esquecimento, isso dói, não é? Parente não lembra, família não lembra,
Mas dá um conselho para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: fica tranquilo, vai passar. Vai passar. Os amigos vão voltar. A família vai voltar a ligar. O processo vai chegar ao fim, oh glória. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Vocês têm um alvo, a igreja tem um alvo, é em Cristo. Só que a direção é melhor que a velocidade. O ouro e a prata, a velocidade já vai direto para o fogo. O barro tem direção, oh glória. A direção é melhor que a velocidade. Você olha e diz: mas fulano já chegou lá. Mas olha lá o que aconteceu na vida dele, na vida dela. Ei, a direção é melhor que velocidade. Tem gente indo muito rápido aí e não tem objetivo e não chega a lugar nenhum. Mas você tem uma direção, você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um propósito. Pode estar demorando, mas ao teu tempo, ao tempo de Deus, Ele está caprichando, Ele está fazendo o que é melhor. Eita, glória a Deus e aleluia. Eu sinto a presença do grandão da Galileia nessa noite aqui, dizendo: eu vou dar direção, eu vou dar orientação, eu vou trazer instrução. Você não vai parar, não vai abrir mão da chamada. Existe um alvo, existe um propósito, existe um objetivo. Deixe ir rápido quem quiser. Vai na direção de Deus, vai na direção do Senhor, vai na direção do Espírito de Deus. Vai dar certo, vai dar certo. Vai ter culto de ação de graça. O ano não vai terminar do jeito que começou. Tem promessa sendo liberada nessa noite aqui. Tem promessa sendo liberada. Eita glória. Oh glória. Oh Espírito de Deus. Ele está no período do esquecimento, para secar. Eita glória. Aí o oleiro vai pegar ele de novo. Aí vai molhá-lo novamente. Aí vai levar ele de novo para a roda. E tem processo que se repete na nossa vida. E tem prova que se repete de novo. Mas fica tranquilo. Quem te chamou para o alvo é Cristo. Quem te convidou para entrar nessa prova é Cristo. Ele não te chamou para te matar, para te envergonhar, para te deixar depressivo. Ele chamou para lhe moldar. Ele me chamou para me moldar. Ele chamou a gente para ser trabalhado. A gente vai ter uma versão melhor. A gente vai ter uma novidade de vida. Alguém vai olhar para nós e dizer: eu quero ser crente igual a ela. Eu quero ser crente igual a ele. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Ele tem um alvo que é Cristo, oh glória. O oleiro vai trabalhando naquele pedaço de barro. Leva de novo para a roda. Oh meu Deus. Quando leva novamente para a roda, aí nessa segunda situação aqui, vai ter mais pessoas vendo o processo que você está passando. Porque no primeiro é só o pedaço de barro e o oleiro. É Deus e você, você e Deus. Só que aqui, o Senhor falou, Jeremias capítulo 18: levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ver e ouvir as minhas palavras. Jeremias levantou e desceu, e viu o oleiro trabalhando em um vaso, oh glória. Só que esse vaso quebrou-se na mão do oleiro. E eu como dona de casa, quando quebra alguma coisa que não dá para consertar, a gente faz o quê? Joga fora. Só que o oleiro não é assim. Está só um pedaço de vaso, mas está na mão do oleiro. A prova veio e te quebrou no meio, mas você está na mão do Deus Todo-Poderoso. A situação veio e quebrou tudo, quebrou a empresa, quebrou projeto, mas ela está na mão do oleiro. Fica tranquilo, tá? Porque Deus falou, continua olhando, Jeremias. O oleiro pegou os pedaços de barro, molhou novamente, oh glória, e começou a trabalhar. Aí saiu um vaso novo, oh glória. Saiu um vaso como o oleiro queria.
Deus dizendo: essa prova não vai te quebrar para sempre não. Talvez o que quebrou hoje na tua mão, coloca só o pedaço na mão de Jesus, porque Ele vai resolver. Às vezes está inteiro na nossa mão e não acontece nada, mas como colocaram pães nas mãos de Jesus, Jesus teve que partir, Jesus teve que cortar o pão, e tem hora que está inteiro na nossa mão e não acontece nada, aí vai quebrado para a mão de Jesus, Jesus multiplica, Jesus salva, Jesus alimenta, Jesus trabalha, Jesus transforma. Oh glória, tem gente aqui que ora: Jesus salva meu marido, fica tranquilo, Jesus vai salvar. Jesus trabalha na vida do meu filho, fica tranquila que Jesus vai trabalhar. Jesus olha a minha empresa, fica tranquilo, se você estiver no altar, Deus responde no altar, Deus trabalha no altar, não vai fechar a porta. Pode estar quebrado hoje, mas está vindo algo grande da parte de Deus. Chama Jesus, coloca na mão dele, porque vai dar certo, vai ter vitória, vai ter milagre. Você pode aplaudir Jesus, porque Ele vai fazer um vaso novo. Eita glória, oh glória. Paulo está falando: temos porém um tesouro em vasos de barro, mas o barro vai passando, em vasos de barro, vai passando um processo. Aí quando ele sai da olaria, o oleiro coloca ele em uma exposição. Por quê? Porque o vento precisa secar aquele barro. O vento precisa secar o vaso, oh glória. Aí o vaso, quando for entrar no estágio do fogo, ele não vai trincar, ele não vai quebrar, ele não vai se desviar, ele não vai parar, ele não vai desistir, porque está vindo sendo desde lá atrás trabalhado. Eita glória. Ele fica exposto para que o vento seque, oh glória. E deixa eu lhe dizer, Deus tem o domínio e detalhe de cada situação. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o evangelista, o físico evangelista Torricelli, um italiano, ele inventou o barômetro, ou melhor, ele descobriu o barômetro, aleluia, um método de medir a pressão do vento, um material que mede a pressão do vento. Ele só descobriu, oh glória, porque Jó deixou registrado: é Deus que manda o peso no vento, é Deus que controla o peso do vento. Tanto é que Jesus está num barco, numa tempestade, o vento está vindo com tudo, vai quebrar a embarcação, vai virar, vai ter morte de discípulo, só que quem está no controle do barco é Jesus o Senhor. Eita glória, eita glória. Jesus trabalhava o dia todo, Jesus orava a noite toda. E que hora Jesus descansava? Jesus ensina a gente, ele descansava nas tempestades. O que causava terror nos discípulos, em Jesus causava sono. O que causava pavor em alguém, em Jesus causava calmaria. Alguém está dizendo: o barco vai virar, o casamento vai quebrar, o negócio vai afundar, e Jesus está dizendo: sou eu que mando no vento, eu não mando o peso a mais, eu não mando o peso a menos. Ei, e se tiver o vento soprando um pouco mais forte, pode ficar tranquilo, porque ele abre a boca e decreta: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Ai, andaramassa. Eita glória, eita glória. Espírito de Deus. O vento não vai vir a mais, não vai vir a menos, vai vir na medida certa, tá? Depois que o vaso passa pelo processo da exposição de vento, aí o oleiro vem e diz: chegou o momento final, chegou a hora do processo acabar. Aí eu imagino, né, o vaso dizendo: oh glória a Jesus, acabou a prova. Eita maravilha. Porque eu e minha família enfrentamos um processo há 26 anos, processo de vaso. Oh Deus.
Aí tem dia que a gente vai nos cultos pentecostais, que nem aqui na igreja Canaã. Deus toma alguém dizendo: estou te tirando do vento. Eu falo: ô glória, amanhã vai ter vitória lá em casa. Aí o processo aumenta mais. É só comigo? Tem mais alguém aqui? Oh, glória a Jesus. Então a gente está chegando no alvo que é Cristo. Porque quanto mais a prova aumentar, quanto mais a situação ficar adversa, mais o nome de Cristo vai ser glorificado. Oh, glória. Quanto mais na caminhada você chegar diante de uma vermelho e em Pirairote, Baal Zefon, beco sem saída, não tiver para onde ir, pode ter certeza, Deus vai soprar, o mar vai se abrir, você vai passar cantando e adorando ao nome do Senhor, como Moisés cantou: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome, destruiu o faraó e os seus cavaleiros, porque ele é poderoso, não há nada que o detenha, não há nada o que pare. Eita, glória a Deus. Quanto mais a situação fica pior, quanto mais o cerco fechar, pode levantar a tua mão, pode encher o teu pulmão de ar e pode adorar ao Senhor. Está vindo coisa grande aí, está vindo coisa grande aí, está vindo coisa grande, diz o Senhor. Oh glória. Eita, Jesus poderoso. Poderoso é o Senhor. Está chegando ao fim, tá? O oleiro vai pegar o barro, o vaso, e vai acender uma fornalha. Era manchou e a séria. A graça de Jesus está sobre este lugar. A presença de Jesus está aqui na casa. Anduia maia séria. Tem vaso passando o processo, mas fica tranquilo, está chegando a hora da vitória. O oleiro vai colocar o vaso dentro de uma fornalha. E esse vaso precisa ficar 24 horas dentro da fornalha. Mas por que eu tenho que passar pelo fogo? Se eu já passei pelo vento. Por que eu tenho que enfrentar a fornalha? Eu já estou enrijecido, tá não? Se não passar pelo fogo, você quebra. Se não passar pelo fogo, você trinca. O fogo vai fazer o barro ficar enrijecido. Eita, resistente. Aramandoia séria. O fogo vai fazer o barro ficar fortalecido, resistente. Aí alguém olha para você e diz: não desviou, por quê? Porque já passou pela fornalha, já está resistente. A prova não mata, a luta não mata, a dificuldade não mata. A fé dele é maior naquele que o chamou. O seu Deus é poderoso. Eita glória. Alguém diz assim: mas por que não baixou a porta? Não baixou a porta porque o vaso passou pelo fogo, está de joelho orando e Deus vai trabalhar. Mas se a porta fechar, fica tranquilo, o Senhor trabalha com porta aberta e o Senhor trabalha com porta fechada. Oh glória, aleluia. Quando Ele quer humilhar o inimigo, Ele vai na nossa frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos do adversário. E quando Ele quer honrar uma viúva, Ele trabalha com a porta fechada. Os credores querem levar filho, os credores querem trazer os filhos para ser escravo. Eliseu falou: o que é que tu tem na tua casa? Eu tenho uma botija de azeite. Então pega vaso emprestado, fecha a porta, porque quando a porta abrir, não é por um milagre acontecer. Quando a porta abrir, é para você testificar que teve milagre com porta fechada. Arábia, cantoré, maia, séria, enchoradácia. Espírito de Deus. Vai ter milagre com porta fechada, tá? Vai ter milagre com porta fechada. Você está num processo. E quando o adversário diz: agora vai morrer, Deus falou: fica tranquilo, eu desço na fornalha. Nabucodonosor mandou jogar 3 vasos de barro: Ananias, Misael e Azarias, nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mandou amarrar os meninos, mandou colocar chapéu, mandou colocar capa. Falou: aquece a fornalha 7 vezes mais. Oh glória.
ou vocês vão adorar a imagem que eu fiz. Quem tem um alvo, quem tem um propósito, quem tem um objetivo. Os meninos, um olhou para o outro e falou: pode matar queimado, pode fazer o que quiser com a gente, pode tirar a nossa vida, mas o Senhor precisa saber de uma coisa, que nós não vamos te responder nada, não necessitamos te responder. O Deus do céu, a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar. Se Ele quiser livrar, a gente vai adorar o nome dEle, e se Ele não quiser livrar, não tem problema não, a carne morre queimada, mas o Espírito chega ao alvo, a alma chega ao céu. Oh, araia, séria. A fornalha foi aquecida. Eita, glória a Deus, aleluia. Quando a fornalha foi aquecida, Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais. E 7 é número de quem? 7 é número de Deus. Nabucodonosor chamou Deus para a briga. E quem é que ganha de Deus? E quem é que vence Deus? Deus é invencível, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é dominador, Deus é Senhor, Deus é tremendo, Deus é forte. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a estrela da manhã, Ele é o poderoso, Ele é o que faz, Ele é o que opera, Ele é o que trabalha, e Ele está presente aqui nessa noite. Quem está sentindo? Quem está sentindo Ele aí, adore ao nome do Senhor. Eita, eita glória, Espírito de Deus. Eles vão passar pelo fogo. Dá um conselho para essa pessoa e diga assim: é necessário fogo, para tu não ser mole, para a tua fé ser resistente, para a tua fé ser forte em Deus. Eita glória. Ei, é para você não ficar meio duvidoso. Não, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me chamou, eu sei o alvo que eu tenho. Mas o mundo está enfrentando tanta coisa, mas quem está acima de todas as coisas e coloca os seus pés sobre o mundo é Deus a quem nós servimos. Oh glória, o pastor teve a visão aqui e eu acredito, oh glória, algo vai acontecer mesmo. O nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Brasil é de Jesus. O Brasil não é de uma facção, o Brasil não é de uma instituição filosófica, o Brasil não é de um partido, o Brasil é de Jesus, e quem manda é Jesus, quem trabalha é Jesus, é Ele que vai fazer, é Ele que vai mover, é Ele que vai arrancar, é Ele que vai colocar, é Ele que vai abrir, é Ele que vai abater, é Ele que vai fazer, porque Ele é poderoso. Eita. Passou pelo último estágio, que é o fogo. Eu já vou finalizar, porque eu quero orar por vocês aqui. O oleiro tira do processo. Aí Paulo diz assim: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí Paulo ainda diz assim, ó: depois que o vaso passa pelos estágios, pelo processo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, oh glória, abatidos, mas não destruídos. Aí Paulo diz assim, ó: ainda que o nosso homem exterior, aleluia, se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Por quê? Porque essa leve, momentânea tribulação vai trazer para nós um peso de glória muito excelente, mas só vem em vaso de barro. Os romanos colocavam, os imperadores colocavam a sua imagem no denário, no dinheiro, porque valorizavam o dinheiro. Deus não colocou a sua imagem em um vaso de barro, onde os ricos guardavam o seu tesouro. Deus não colocou a sua imagem num vaso de prata, onde os ricos valorizavam e tinham na sua sala como, aleluia, uma forma de mostrar sua riqueza. Deus colocou o seu tesouro, oh glória, não foi em cofre, aleluia, não
não foi um banco no exterior, na Suíça, nos Estados Unidos. Deus não colocou o seu tesouro investindo em alguma coisa. Não, Ele colocou em vaso de barro. Oh glória! Ele colocou a imagem dele, a semelhança dele, e nos criou e nos formou. Alguém olha para você e diz: mas não tem aparência, mas tem a glória de Deus. Não tem aparência, mas tem a presença de Deus. É vaso de barro, e quando o vaso está pronto, o que é que vai dentro do vaso? Fogo, oh glória, tocha acesa, para vencer guerra, para vencer batalha. Gideão venceu com 300 homens que tinha cântaro, tocha acesa e buzina. O que tem dentro do vaso, depois que é trabalhado, ele coloca o nardo puro, ele se quebra, oferece o seu melhor a Jesus, e o nome dele é glorificado. Você não vai parar, você não vai desistir. Eu quero convidar você a ficar de pé, por gentileza, para a gente orar. Oh Deus, deixa eu só perguntar aqui, meus pastores, pode fazer um apelo? Pode. Nesses minutos que eu tenho ali, eu quero só perguntar aqui: há porventura alguém em nosso meio que já serviu a Jesus, mas por algum motivo parou na caminhada? Ou alguém que ainda não confessou Cristo como seu Salvador? Se tiver, eu só quero te conhecer. Rapidinho, se tiver alguém que não é crente, ou já serviu a Jesus e parou na caminhada, se tiver, faz um sinal com a tua mão, só para eu te conhecer. Tem uma mão erguida ali, tem mais alguém? Tem uma aqui, tem outra ali, tem outra ali. Aqui no meu lado esquerdo também tem. Eu não vou e não quero de maneira nenhuma constranger vocês, mas eu queria fazer uma oração por vocês. Eu posso? Vocês poderiam vir aqui à frente, quem não é crente ainda, e quem já serviu a Jesus e parou na caminhada, mas quer receber uma oração, vem cá na frente rapidinho, para eu passar o microfone aqui para os pastores. Pode vir, já vem. Vem nessa noite aqui à frente, eu quero orar por você. Veja se tem alguém do teu lado que ainda não é crente ou parou na caminhada e quer vir receber uma oração. Traz essa pessoa aqui para a gente orar. Olha que bênção. As pessoas estão vindo receber uma oração, né? Vamos orar por eles, orar por elas. Aleluia. Podem vir aqui à frente e nós vamos orar. Não fiquem constrangidas, porque não tem ninguém olhando para vocês. A igreja Canaã, olha, o povo é da oração. Está tudo de olho fechado orando, ó. E eu quero orar por vocês aqui. Eu quero conhecer vocês neste minutinho que eu tenho. Minha amiga, qual o seu nome? Patrícia? Já foi crente, Patrícia? Não. Patrícia, qual o nome dele? Já foi crente, Eduardo? Parou, meu amigo. Mas tu veio no lugar certo, né? Casa de Deus. E você, minha amiga? Jordânia. Que nome chique. Já foi crente, Jordânia? Parou? E você, minha amiga? Lena, já foi crente? Meu Deus, e parou também. Quem mais, por favor, me ajudem aí? Eliana? Adriana, me achará. Tu já foi crente, mulher? Parou. E essa senhora bonita? Francisca, já foi crente, senhora Francisca? Não, que bom que vocês vieram aqui. Essa igreja aqui é uma igreja de visão do reino. Aqui não é pregado religião. Religião não salva ninguém. A religião, a palavra religião vem do latim, significa religare. A religião tenta religar o homem com Deus. Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai até Deus se não for através de Jesus. Então por isso que nós chamamos vocês aqui, porque vocês têm algo de valioso, que é a vossa alma. E ela é eterna. E é vocês, é o ser humano que tem o poder de escolha aonde passarão a eternidade. Qual é o teu alvo? Qual é o meu alvo na eternidade? Com Deus para sempre ou separado de Deus para sempre? Então nós vamos orar por vocês aqui nessa noite. Estendam as vossas mãos para cá. E eu já vou devolver o microfone a quem é de direito.
Mas agora não é a oração de Ana não, tá? Agora é Jeremias 33:3. Clama, são almas no altar. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite, meu Pai. Os teus filhos estão nessa campanha. Eu tenho um alvo, Senhor, e todos nós aqui temos um alvo. Temos objetivos seculares, mas o nosso alvo maior é o céu. Mas para chegar lá, Jesus, é através do Senhor. Mas não é por força nem por violência, é pelo teu Espírito Santo. E nessa noite, Espírito Santo, convence do pecado, da justiça, do juízo. Meu Deus, estamos em um processo, meu Pai, mas temos a excelência do poder de Deus em nossa vida para a glória do teu nome. Toma essas vidas em tuas mãos nessa noite aqui, meu Pai, e que eles tenham a decisão de Cristo em sua vida. Toma nas tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, quem quer fazer uma aliança com Deus? Quem quer fazer uma aliança com Jesus? Quem quer entregar a vida a Ele? Só sinaliza com a tua mão para eu ver. O Eduardo, Patrícia, né? A Patrícia, olha aqui. A Jordânia, a Lena, a Adriana. Eita, e a Dona Francisca. Pode aplaudir com mais força. Pode aplaudir com mais força, tá? Oh, glória a Deus. O culto estava aqui na terra, uma glória, uma maravilha, Deus falando conosco. Agora o negócio subiu de nível. Há uma festa no céu por pecador que se arrepende. Os anjos adoram ao Senhor. Glória a Deus pela a decisão que vocês fizeram. Sabe por quê? Aqui tem pastor sério, aqui tem mulher de Deus que são sérios, com visão do reino. Igreja Evangélica Canaã é uma visão de reino. Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu tenho certeza que as obreiras aí vão anotar o nome, vão anotar o endereço, e vocês serão assistidos para a glória de Deus. Aplauda o nome do Senhor, porque festa maior não poderia acontecer. Alma se rendendo a Cristo.